Boa tarde, meu nome é Patrícia, cumprimento o doutor Augusto, doutora Luciene e a todos vocês. O meu relato é sobre um paciente com síndrome de imunodeficiência adquirida, que teve uma reinfecção pelo SARS-CoV-2 pela mesma linhagem, AP1. Já é de conhecimento que os imunossuprimidos têm maior risco de desenvolver as formas graves da Covid-19. Em especial, os pacientes que vivem com HIV, aqueles que já estão em estágio de SIDA e aqueles que não fazem tratamento. E também esses pacientes possuem diversas comorbidades associadas que também são fatores de risco para Covid grave. No caso das reinfecções, elas são descritas, mas a gente não tem um consenso de definição em nível mundial para alinhar e padronizar. E também temos, devido a isso, todas as revisões que a gente tem sobre o assunto apresentam discrepâncias epidemiológicas. Então, o objetivo desse relato é para reiterar a importância de estudos sobre reinfecção, em especial na população que vive com HIV. Então, se eu conheço, eu possibilito o desenvolvimento de políticas públicas e, com isso, eu posso atenuar o curso e a mortalidade dessas doenças e otimizar as medidas de prevenção nesses pacientes. Os métodos foram utilizados dados clínicos de prontuário, foi feito o sequenciamento de nova geração dos RT-PCRs positivos desse paciente e revisão de literatura. Esse paciente é um paciente que fazia segmento ambulatorial lá no HC e fazia segmento na nossa unidade especial de terapia de doenças infecciosas. Um paciente de 26 anos. É um paciente que foi de transmissão vertical, um paciente com SIDA C3. A última cinética viral que a gente tem desse paciente, no final de 2021, em julho, ele tinha uma carga viral de mais de 23 mil, um CD4 de 3. Um paciente multiexperimentado, com histórico de má adesão. Ele fazia uso de lamivutina, dolutegravir em dose dobrada, daruna com ritona e etravirina. Um paciente que fez uma glomerulosclerose focal pelo HIV e evoluiu com uma doença renal crônica para a terapia de substituição renal do tipo hemodiálise. Também era tabagista, então um paciente com bastantes antecedentes. Do histórico de doenças oportunistas, um paciente que já teve pneumocistose, esofagite por CMV, monilíase esofágica e criptospiridíase e uma infecção por MNT interrogada. Esse paciente, na época da Covid, da pandemia, a gente tinha lá no HC uma área que a gente fazia triagem de sintomáticos respiratórios, que é a área amarela. Esse paciente foi coletar exame e ele descreveu, em março de 2021, que ele tinha uma tosse, uma anosmia, uma ageusia e mialgia. Sintomas autolimitados e não precisou de uso de oxigênio, um quadro de Covid leve. Em 6 meses após, em setembro, ele foi numa consulta de rotina ambulatorial e apresentava tosse e coriza. Foi feito sequenciamento de nova geração, ambos foram identificadas AP1, né, a gama. O que é importante discutir, o porquê desse relato? A gente não tem um consenso de definição de reinfecção em nível mundial. E, com isso, quando você vai revisar na literatura, a gente tem muita discrepância epidemiológica ou poucos dados. E isso é muito pior quando a gente vai avaliar os pacientes que vivem com HIV. Então, o que é reinfecção? O que é um viral shedding prolongado? O que é uma infecção persistente? Alguns autores defendem a presença de infecção persistente em alguns perfis de pacientes. Então, os imunossuprimidos, em geral, eles têm relatos de RT-PCRs persistentemente positivos. Então, nós reiteramos a necessidade de mais estudos na população em geral, em especial na população PV-HIV, porque esses pacientes têm mais risco de Covid grave e de formas graves da doença com sequelas. Só para fazer um apanhado geral, das definições de reinfecção encontradas, o CDC, ele não detalha muito, ele não é nada minucioso nesse assunto.
ele coloca que a reinfecção é quando o paciente teve um episódio de COVID, melhorou e depois teve um novo quadro. Né? Mais abaixo, que eu não coloquei aí, depois ele fala, né, que é possível ter reinfecção em 90 dias, mas que também pode ser um PCR persistentemente positivo. Ele não me dá muitos detalhes quando você vai pesquisar. Já o ECDC, o que aconteceu? Ele foi fazer a coleta desses dados e ele percebeu que lá na Europa, cada país estava usando o seu termo, assim, a sua diretriz nacional. Então, ele fez uma força-tarefa de vigilância e fez essa definição, no caso suspeito de reinfecção, ser pacientes que tiveram, né, o PCR positivo ou um antígeno no intervalo de 60 dias. Aqui eu acrescentei, não está no meu resumo, né, uma publicação que saiu no Lancet em 2024, agora em julho, né, que os autores defendem que imunossuprimidos, né, de primário ou adquirida, eles podem ter o que a gente chama de infecção persistente. Normalmente, a gente tem na literatura que a eliminação das partículas virais ocorre em média até 30 dias. Então, se o paciente teve uma clínica e persiste, aí eu tenho PCRs persistentemente positivos após os 30 dias, eu faço o sequenciamento, os CTs mantêm abaixo de 30. Então, assim, são vírus, né, que estão causando infecção. E tenho a acumulação desses casos. Assim, eu vou fazendo PCR, esse paciente vai continuando positivo, né, com alterações de mutação consistentes com a mesma infecção, né, dentro do esperado. Né? E esses pacientes, eles podem ser assintomáticos, paucissintomáticos, eles podem ter a clínica de ter o episódio, melhorar e ter um novo episódio no sentido de sintomas, ou esse paciente pode permanecer sintomático respiratório por muito tempo. Então, é defendido por esses especialistas que a COVID pode fazer reservatórios. Então, pode ser um reservatório nasofaríngeo ou novos reservatórios de tecido. Então, o que é importante reiterar? Se eu não defino, eu não conheço. Se eu não conheço, eu não faço uma intervenção adequada. E esses pacientes da população imunossuprimidos, eles podem estarem desenvolvendo mais impacto sobre a COVID do que a gente imagina. Muito obrigada. Muito interessante a apresentação e parabéns. E nós tivemos um caso no servidor, agora, já fora da pandemia, era um paciente com imunodeficiência comum variável que estava internado conosco por causa de uma infecção crônica por citomegalo. E durante a internação ele ficou internado praticamente 4 meses. Ele tinha uma lesão perianal gigante, uma lesão ulcerada, destruiu todo o aparelho esficteriano e tinha quadro de diarreia. E no meio dessa internação, alguém passou Covid para ele dentro do hospital. E esse paciente ficou, e eu fiquei acompanhando ele ficou com PCR positivo praticamente quase toda a internação. Quase no final, um pouco antes da internação, ele negativou. Quase praticamente 120 dias aí, com PCR persistentemente positivo. Então, no último diapositivo, mostra que realmente esses pacientes podem realmente evoluir com uma infecção, vamos dizer assim, aparentemente, pelo que eu vi, o paciente ficou o tempo todo conosco, cronificada. Né? E praticamente sem sintoma respiratório. Do ponto de vista assim, da doença COVID em si, a gente não viu quase nada, apesar dele ser um paciente imunossuprimido. O que deu mais trabalho para a gente foi tratar a infecção do citomegalo dele, que nós, infelizmente, assim, não conseguimos suspender o ganciclovir desse paciente até hoje. Conseguiu a cicatrização completa da lesão perianal, resolveu a parte da infecção, aparentemente, do SARS-CoV, né? Foi feito no segmento, ele está negativo. E realmente é isso mesmo. Né? A dificuldade que a gente tem de achar dados na literatura para... Esse paciente nosso, pelos critérios dessas duas sociedades, se caracterizariam como uma reinfecção porque ele ficou assintomático. Mas essa definição de infecção persistente, que é um pouco mais recente,
Então, assim, nós vamos fazer uma avaliação mais detalhada, né? Porque o esperado é a gente ter uma variante de nucleotídeo única, o normal é até 2 por mês, né? Então, nós vamos fazer a avaliação mais detalhada desses 2 PCRs para ver. Estava dentro do número esperado de mutações, então é uma infecção persistente? Ou tivemos muitas mutações, o que realmente me configura que era outro vírus? Sim. Tá? Então, isso já está em andamento para a gente avaliar, né, se realmente foi uma reinfecção. Mas, pelos critérios definidores dessas 2 sociedades, a gente encaixou como reinfecção. Mas fica o questionamento, né, muito subdiagnóstico. Bom, parabéns. Bom, nós terminamos daqui, acho que a apresentação, não tenho mais nenhuma. Acho que é parabenizar aos colegas que vieram apresentar seus trabalhos e como dado a encerrada a sessão. Tá?